Agora vamos voltar naquela escritura. Diz aqui, saiu uma voz do trono que dizia, louvai nosso Deus, vós todos os seus servos e vós os que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Irmão, Jesus não vai reinar no rapto. Jesus vai reinar depois dos 3 anos e meio. Essa escritura não se aplica para o tempo do rapto. Isto aqui é o povo dizendo, olha, agora ele já está reinando. Apocalipse 11:15. Os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Deus e seu Cristo. Aí ela diz, regozijemos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa, quer dizer, já passou o casamento. Já veio o casamento. E a sua esposa já se aprontou. Bom, o que precisa para nós termos isso? Precisa de aprontamento. Que aprontamento é esse? Tem que passar 3 anos e meio na glória. Ah, é? Mas é o irmão Neville que está falando isso? Não, deixa eu ler para vocês. Tenha paciência que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui, Apocalipse. Isto, aqui está. Olha aqui, ó. No 58. Ele leu o capítulo 4 e disse, agora, tudo isso daqui para frente será pertencente, acontecerá na terra depois do rapto da igreja. Vejam, depois do rapto da igreja. Isto vai voltar agora para Israel, depois da era da igreja. E a igreja não aparece mais até Apocalipse, no capítulo 19, quando ela retorna com o noivo. Louvado seja Deus pelo casamento. Vamos apenas ler isso. Gostaria de ler essas escrituras ao caminharmos? Tudo bem. Vamos para Apocalipse 19 e começar no verso 7. É aqui que a igreja aparece novamente. Então, o verso 7, onde diz que ela se aprontou, é a volta dela. Olha aqui, irmão, eu vou ser sincero para vocês. Eu lembro que eu li esse verso inúmeras vezes e eu pensava que esse aprontamento era antes, é o aprontamento para ir no rapto. Não é isso que está falando. Não é aprontamento para ir no rapto. É aprontamento para voltar para a terra. Ela tem que se aprontar plenamente. O profeta chega a dizer, ela nem está casada plenamente antes de passar os 3 anos e meio lá. Você entendeu? É lá que termina a coisa. Vou ler mais aqui para vocês. Então o profeta disse, olha, ali onde diz que ela se aprontou, é quando ela volta. É quando ela aparece de novo. Nunca aparece, a não ser até o capítulo 19. Regozijemos e nos alegremos, e lhes damos honra, pois vindas, quer dizer, já passou. Já veio o casamento do Cordeiro. E sua esposa já se aprontou. Então, para ela se aprontar, ela precisa terminar de casar. Esse é o aprontamento, irmão. Por quê? Claro, você só tem o poder do marido quando você termina de casar mesmo, plenamente. Aí você pode usufruir do poder do seu marido, das riquezas, da possessão. Como que você vai usufruir de algo que você nem casou ainda? Tem mais uma aqui, ó. Agora, depois disso, a noiva aparece, depois das 70 semanas. A noiva aparece no capítulo 19, do verso 1 a 16. Ela chega com seu noivo, o poderoso rei. Ó que coisa, tá vendo? Depois que terminar os últimos 3 anos e meio, ela aparece de volta, casada, completamente casada. Vamos aqui, mais um pouquinho. Agora, olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Deixa eu só arrumar um negócio aqui para vocês. Só um pouquinho aqui. Notem, este anjo é o último mensageiro antes da vinda de Cristo no capítulo 19 de Apocalipse, a voz do mensageiro. Ele estava lendo Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Este sai dela, povo meu, é o anjo aqui na terra, na 7ª era. Se notarmos, quando ele deu a sua voz na terra, no capítulo 18, né? Houve uma voz que ecoou no céu novamente, no verso 4, se quiserem ler. Tudo bem, verso 4, no capítulo 19. Este mensageiro na terra estava tão inclinado a Deus a tal ponto que quando ele falou na terra, Deus ecoou a mesma coisa do céu. Qual é a tradução do verso 4? Que significa? A voz, verso 4 de Apocalipse 18, a voz de Deus falando com o seu povo predestinado, dizendo, saiam dela. Bem exatamente o que a voz foi. Ele tem pessoas por tudo lá, por toda a Babilônia. Saiam dela para que não sejais participantes de seus pecados. Sim, Senhor, para fora desses dogmas e credos, para a palavra feita espírito e vida. Notem, o capítulo 19 é o próximo, depois dessas coisas, começa dizendo. Notaram no capítulo 19, depois dessas coisas? Depois do quê? Depois da mensagem de saia dela, depois dessas coisas, observe, é o alarido dos santos da noiva, com o noivo indo para o casamento do cordeiro.
ele está dizendo assim, ó. Se você ler, olha que bonito isso aqui, meus amados. Ele está dizendo que a mesma voz que falou em Apocalipse 18, na terra, é a mesma voz que fala em Apocalipse 19. Olha que interessante. A mesma voz que falou em Apocalipse 18, fala em Apocalipse 19. E ele está dizendo aqui que a voz de Apocalipse 18, verso 4, é o alarido dos santos indo para o casamento. É o alarido dos santos indo para o casamento. E ele disse, e essa mesma voz, ele começa falando, ó, da voz na terra. E aí ele diz, está vendo que a mesma voz que falou no Apocalipse 18, fala em Apocalipse 19? E é verdade. Vamos ler de novo aqui, ó, a voz que falava ali. Diz aqui, ó. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos e vós os que temeis, tanto pequenos como grandes. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, o mensageiro e a noiva aí, ó. E como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas, que já passou a ceia, as bodas, o casamento do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi dado a ela que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Vocês viram aí? Então esta voz que saiu do trono dizendo, ó, louvai a nosso Deus, é a mesma voz, segundo o profeta, que tinha falado na terra, agora falando em Apocalipse 19. É a mesma voz. Leia aqui para vocês verem. Notem, este é o último anjo mensageiro, ele estava lendo aqui, se você voltar, eu quis economizar aqui, mas deveria ter colocado. Ele estava lendo Apocalipse 18, verso 4. Este anjo é o último mensageiro antes da vinda de Cristo, no capítulo 19, a voz do mensageiro. Se notarmos, quando ele deu sua voz na terra, houve uma voz que ecoou no céu novamente. No verso 4 aqui, né, do Apocalipse 18, se quiserem ler, este mensageiro na terra estava tão inclinado a Deus, a tal ponto que quando ele falou na terra, Deus ecoou a mesma coisa no céu. Qual é a tradução do verso 4, que significa a voz de Deus falando com o seu povo predestinado? Que é a mesma coisa que ele fala lá no final, o alarido dos santos, indo para o casamento, que dizia, sai dela, bem exatamente o que foi a voz. Ele tem pessoas por tudo lá, por toda a Babilônia, saiam dela, para que não sejais participantes de seus pecados, sim, Senhor, para fora desses dogmas e credos, para a palavra feita espírito e vida. Notem o capítulo 19, é o próximo. Aí diz, depois dessas coisas... Notaram no capítulo 19? Depois dessas coisas, depois da mensagem de saia dela, depois dessas coisas, depois do alarido dos santos, é o que ele quer dizer aí, ó. Depois do alarido dos santos da noiva, com o noivo indo para o casamento do Cordeiro. Está vendo aí? Muito interessante isso, não é?